E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um itinerário formativo de aprofundamento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso IFA, o nosso itinerário formativo das Ciências Sociais Humanas e Sociais Aplicadas, não é isso? Então, eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês aqui nesta aula. Vamos então ver o objeto de conhecimento da nossa aula, que é a nossa aula de número 8. O objeto de conhecimento é Amazônia e dinâmicas socioterritoriais. E como detalhamento nós temos identidades regionais, fluxos migratórios internos e internacionais e espaços urbanos da Amazônia. Vamos então para a nossa aula. E aí, pessoal, vamos iniciar o momento da nossa aula, com um momento muito importante. Porque nós iremos estudar sobre identidade. E quando a gente fala sobre identidade, eu, professora Ludmila, na verdade, como a parte da sociedade, eu vou ter um nome, eu vou ter um registro geral, eu vou ter um CPF, que acaba sendo a minha identidade de um jeito mais formal, para ter aí acesso a órgãos públicos, ter acesso a várias situações. E nesse momento da nossa aula, nós iremos estudar sobre identidades regionais, que acaba identificando também, professor Josino, de uma certa forma, a identidade da região, principalmente no nosso país, gente, onde a gente observa essa grande extensão territorial, e isso acaba vinculando, a diferentes tipos de pessoas, e até mesmo por conta do período da colonização, não é mesmo? Exatamente, professora Ludmila. A identidade é aquilo que nos caracteriza como nós somos, que faz com que a gente seja o que nós somos e não outra pessoa, O nosso tipo físico, o nosso cabelo, a nossa cor de pele, as nossas características humanas, Então, isso faz com que nós sejamos únicos, Isso Então, mesmo. Isso é identidade, Até Identidade mesmo é isso. por conta, às vezes, do registro no polegar, por exemplo, quando a gente vai lá fazer o RG, se inserir em situações aí que a gente tem que colocar a nossa identidade também. Então, gente, a identidade ela acaba sendo única, E em relação a esse período de regionalização, o que a gente observa? Que acaba ali se desenvolvendo cada vez mais, tá certo? Agora, a gente vai estudar essa situação das identidades regionais, Exatamente. Porque a gente vai entender aqui um quê de pertencimento, como é que a gente acaba se inserindo em determinados lugares. Exatamente. Veja, desse país nosso que é tão grande, tão diverso, mas existe particularidades em cada lugar, em cada região. Mesmo. Então, existem as suas particularidades. Apesar de ser diverso, e único, um país, mas cada região ela tem a sua particularidade, isto é, ela tem a sua maneira de ser, E é aí que caracteriza, que distingue, uma distingue identidade uma regional. de outra, Que distingue uma de outra, É isso mesmo. Então, gente, uma identidade regional, vai ser aí um conjunto, de traços culturais, a parte da história, os fatores históricos e até mesmo os emocionais, gente, que aí acaba fazendo a gente se sentir parte de quê? De um nós, porque quando a gente está em um local, a gente acaba se juntando a diversos modos de vida e diversas pessoas, e isso em um determinado território, Exatamente, nos caracteriza, nos distingue, de outro grupo, de outra região, Então, por isso que a gente, apesar de sermos diversos, naquele lugar, nós somos um, É isso então, mesmo. Isso é importante. Então, isso acaba vinculando ao quê? Quando a gente se percebe. Então, quando eu me percebo, naquele determinado local ali, por exemplo, como Manauara. Se eu me percebo como Manauara, ou
paraense, por exemplo, né? É porque eu estou me identificando ali através de características que acabam se distinguindo, né? De quem é de um estado ou de outro estado ou até mesmo de outro país, né? Exatamente. A nossa maneira de falar, né? Por exemplo, os amazonenses têm uma forma toda especial de falar. Já os paraenses têm outra. Já os catarinenses têm outra, já os rio-grandenses têm outra. Então, veja, na forma de falar, isso caracteriza, né? Então, a pessoa se distingue. Então, isso que é, né, exatamente o que faz a gente ser manauara e não paraense, né? Ou então, não catarinense, não é isso? É isso mesmo, e isso acaba identificando essa situação da regionalização, né? Agora, essas identidades regionais, né, gente, esse quê de pertencimento, a gente vai verificar aí também, né, que vai estar relacionada ao quê? Algumas características. E quais serão essas características? Vai estar vinculado a uma construção social, né, onde essa construção social, gente, vai mostrar para a gente que a identidade regional, ela se constrói na diferença, né? Porque a gente não é igual, uma situação que ali parece que tá todo mundo robozinho. Não, gente. A gente realmente constrói essa diferença. Pois é, nós aqui em Manaus, por exemplo, na Amazônia, nós gostamos do jaraqui, né? Jaraqui frito. Então, isso aí é uma construção, né, do tambaqui, do açaí, da farinha, né? O tipo de música que a gente curte. Então, tudo isso compõe, né, essa identidade regional de um grupo. Isso mesmo, mas aí a gente também vai verificar que também vamos ter uma cultura imaterial, né? Que tem o sotaque, por exemplo, gírias, gente. Né, maninha? Até mesmo Maninha? maninho. Então, as gírias acabam caracterizando até mesmo o sotaque. A gente já está tão acostumado com o nosso modo de falar que a gente acha que não é diferente, mas exatamente. Acaba sendo. Mas né? também existe, professora, a parte material, né? Que compõe esse conjunto da identidade. Por exemplo, a culinária, né? Como nós falamos agora do tambaqui, da jaraqui, né? Então, tudo isso, né, faz esse parte do material também, a questão da arquitetura, né, das construções, do como se constrói naquele lugar, né? Então, que funcionam como marcadores de pertencimento, né? Se você está, por exemplo, eu estou lá no sul, morando lá no sul, e eu ouço uma música regional daqui, logo eu me identifico, né? Verdade. Então, me chama para aquilo lá, porque vai me puxar para a minha região, né? É isso, então, isso aí. mesmo. Então, a gente observa, né, gente, essas características, tá? Mas também, a gente acaba observando também, de um certo modo, gente, a força do preconceito, né? É onde ocorre certa distinção, né? Onde acaba tendo ali uma hierarquia, onde, né, a gente percebe que surge esse preconceito regional ou até mesmo, infelizmente, uma xenofobia. Xenofobia. Né? Infelizmente, atualmente está muito em voga, né? As pessoas estão cada vez mais crescendo esse sentimento de preconceito contra as outras regiões, pior que dentro do próprio país, né? As pessoas xingando outra porque não cabe naquele lugar, não é para ela estar ali, porque ela está... Então, a gente fala da particularidade da identidade, mas quando isso fica muito forte, gera o preconceito, né? Então, é nesse momento que a gente precisa, gente, valorizar a própria cultura, e isso é ótimo, né? Mas usá-la para diminuir a de outros, né? Acaba sendo, infelizmente, na verdade, acaba sendo, né, um erro social, né, que acaba aí aumentando essas desigualdades sociais, né, as desigualdades de um modo geral. Tá certo? Então, a gente observa essas características de identidades regionais, isso que acaba ajudando a aumentar a parte da cultura do Brasil inteiro, né? Então, a gente observa que isso acaba também se identificando por quê? Por conta das pessoas elas não estarem paradas. Então, por isso que vai existir também esses fluxos de pessoas indo de um lugar para o outro, né? Exatamente. Então, é aí que a gente observa o quê? As pessoas, gente, elas estão em constante movimento. Tá certo? Apesar de ter essa construção cultural e ser bom isso, né? Você ter essa identidade, você não pode menosprezar o outro porque não é da tua região, porque não é da tua mesma identidade, né? Então, e isso acontece por quê? Porque dentro do espaço mundial,
as pessoas se movimentam, né? As pessoas vão de um lado para outro. Vamos, por exemplo, eu estudei lá no Sul, morei lá, né? Então passei tempo lá estudando, depois voltei para cá, outras pessoas de lá vêm para cá. Então a gente vive nesse movimento constante dentro do espaço mundial, né? E é o que a gente vai estudar agora, né? Agora vamos falar Onde a disso. gente observa que as pessoas elas estão em movimento e isso acaba mostrando para a gente uma reconfiguração social, tá Exatamente. certo? Professora, veja, é importante a gente ficar... As identidades, elas não são fixas, né? Elas se modificam. Por quê? Porque as pessoas se movem no espaço. Então, quando um grupo de pessoas que vive aqui, por exemplo, nós do Amazonas, nós morávamos no Amazonas, né? Veio para cá os migrantes nordestinos, o que aconteceu? Nós incorporamos na nossa cultura amazônica, traços da cultura nordestina, né? Então, nós modificamos. Então, a identidade, elas se modificam, né? Porque as pessoas se movem no espaço. Então, nessa reconfiguração social é que a gente observa, gente, os fluxos migratórios, né? Que realmente acaba sendo esse movimento de pessoas de um lugar para o outro, saindo ali no mesmo estado, indo para um município para outro, de um município para o outro, ou até mesmo de um estado para o outro, de uma região para outra. Então, os fluxos migratórios estarão relacionados a esses movimentos de pessoas de um lugar para outro, né? Agora, isso acaba mostrando para a gente essa força motriz que acaba remodelando as sociedades, né? Então, isso acaba sendo, de uma certa forma, né, uma situação em que realmente a sociedade ela acaba mudando, né? Isso é bom, né? Porque as identidades elas vão se modificando, as pessoas vão contribuindo, né? Umas identidades contribuem com outras. Então isso é importante e é bom, né? Então é interessante isso aí. Então, a gente acaba analisando, gente, que esse processo de fluxos migratórios, né, essa situação de migração, ela acaba colocando para a gente alguns conceitos que a gente também tem que entender, né? E esses conceitos vão estar relacionados ao processo de migração. Tá certo? Então, olha só, a migração, gente, esse conceito que acaba surgindo, né, a gente vai estudar dois, que acaba sendo o processo de emigração e o processo de imigração. Então, olha só, vamos lá estudar, né, nesse conceito geográfico que a emigração é o ato de sair, né, do seu lugar de origem ali, onde a pessoa ela nasceu, viveu, habitou ali, mas vai ter um momento que ela quer sair, mas no momento que ela ainda está no seu local de origem, ela ainda é um emigrante, é visto aí como se estivesse saindo, mas ainda está no local. A partir do momento que eu já saí do meu local de origem, já estou em outro local, em outro país, eu passo a fazer esse processo de imigração, tá? Que é o ato de entrar em um novo lugar, vinculado principalmente de um país para outro, tá certo? Onde o imigrante, né, ele é visto como se ele estivesse chegando naquele local. Eu quero sair aqui do Brasil e quero ir para Nova Zelândia. Eu ainda estou no Brasil, eu sou um emigrante. Eu saí do Brasil, já cheguei na Nova Zelândia, eu já passo a ser um imigrante. Então, a gente estuda, né, esse processo aí de movimentação da população. Isso não ocorre somente aqui no estado do Amazonas, não ocorre somente no Brasil, vai ocorrer no mundo inteiro, gente. Então, é aí que também a gente tem que verificar esse processo de migração mundial, onde ocorre, né, todas essas mudanças aqui de um lugar para o outro. A gente sabe, né, que as pessoas elas estão em busca de novos lugares, né, principalmente ali para o seu desenvolvimento pessoal, social, financeiro, e alguns países acabam chamando muito a atenção, que a gente pode observar aqui através do mapa, né? Temos o continente americano, onde temos a América do Sul,
Temos a América Central, mas também a América do Norte, que é formada principalmente por 2 países bastante desenvolvidos, o Canadá e os Estados Unidos. Então, chama muito a atenção, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. A América do Norte também acaba sendo formada pelo México, mas quem chama mais atenção vai ser o Canadá e os Estados Unidos. Assim, né, que vem aqui do continente americano, América do Sul, América Central, também passa aqui para a América do Norte. Assim como a gente observa também, né, de outros continentes, continente africano indo para o europeu, né? Então a gente observa realmente todas essas situações saindo da Ásia, vindo para a América. Então, todas essas setas que a gente pode analisar aqui também no mapa, né, a gente acaba configurando esse processo de migração, né? Esse processo de movimentação, ele aconteceu sempre, né? Segundo a história, né, o mundo começou a se povoar a partir da África, né? Então, os primeiros humanos surgiram na África ali, né? E daí eles se espalharam pelo mundo. Então, é um processo de imigração, né? Foi um processo de imigração. Agora, a gente também pode analisar que essa migração contemporânea que a gente vive hoje, né, ela acaba se caracterizando por ser mais acelerada, até por diversos fatores. Mas, além de acelerada, ela acaba sendo o quê? Complexa, né? Exatamente, porque aí há uma migração forçada, muitas vezes, né, em comparação, por exemplo, aos séculos anteriores, né, que as pessoas muitas vezes saíram, né, sem essa necessidade de ter que sair porque eles precisam buscar novas, né, condições de vida. Então, vejam lá, os motivos que levam indivíduos a deixarem seus locais de origem podem ser agrupados em 2 grandes conjuntos de fatores que implicam, né, a dinâmica dos fluxos migratórios ao redor do mundo. Então, hoje, os estudiosos, né, os geógrafos, eles caracterizam, então, esse fluxo migratório em 2 grandes grupos, não é isso? Em 2 grandes fatores. Isso, agora esses fatores vai ser tanto de repulsão, né, que a gente acaba estudando que esses fatores de repulsão também são conhecidos como push factors, tá? Agora, o que vai ser esses fatores de repulsão, gente? É o que expulsa, e acaba realmente o que faz a pessoa sair, né? A pessoa a sair daquele local, exatamente, né? Agora, o que expulsa, né, essa pessoa do seu lar? Então, são as condições negativas, né, no local de origem que motiva a saída. Muitas vezes é assim, né, que funciona. Por exemplo, então, quais são essas condições? Por exemplo, a condição econômica, as condições econômicas, o desemprego, a pobreza extrema, falta de oportunidades, baixo salário, pessoas de países em desenvolvimento buscando trabalho, né, nos países mais ricos. Então, são as condições econômicas. Mas também temos aí as condições políticas, sociais, por exemplo, guerras. Quem é que vive em uma área que está tendo guerra, infelizmente? Perseguição política, ditaduras, a violação de direitos humanos, a falta de segurança. Hoje a gente observa muito a situação dos refugiados, principalmente da Síria e da Ucrânia. Então, isso vai estar vinculado a essas políticas e parte social também. Aqui mesmo, né? Nossa região, né, aqui no caso da Venezuela, né, aí muita gente que veio para cá também por questões sociais e políticas, né, lá. Então, vejam lá, temos também as chamadas condições naturais ou ambientais, como secas prolongadas, inundações, desastres climáticos, né, desertificação. Então, aí acontece o quê? Os imigrantes, chamados imigrantes climáticos, em regiões do Sahel, na África, ali na região do norte da África, né? Que é a parte do central, deserto, né? E ali, então, as pessoas têm essa situação aí, mas também existem outros locais do mundo, né? Mas além do terremoto também faz as pessoas migrarem. Com né? certeza, o Haiti, né? Então, é isso aí. Então, além desses push factors, gente, que realmente acaba expulsando as pessoas dos lugares, também vamos ter o quê? Os fatores de atração, né? Que já vai ser o quê? O pull factors. Mas o que vai acabar atraindo, né, as pessoas para um novo lugar? Exato. A gente vai ter alguns fatores importantes, né? Exatamente. São condições, né, positivas aí no caso, né, no destino que motiva a chegada. Por que as pessoas saem de um lugar e vão para esse local? Então, uma delas vai ser o quê? Oportunidades, não é isso? Então, a oferta de empregos, melhores salários, acesso à educação
e saúde de qualidade. Então, as pessoas sempre buscam melhores condições de vida. Além disso, a estabilidade e segurança, gente. A gente quer viver em paz, ter uma estabilidade política, a liberdade de expressão e também o respeito aos direitos do ser humano, né, da sociedade de um modo geral. Muito bem. E tem mais uma, são as redes migratórias, né? Presença de familiares ou amigos que já estão estabelecidos num determinado local, né? Então, isso vai facilitar a adaptação das pessoas nesse local aí, né? Vão para lá porque já tem alguém, já tem um amigo, já tem um familiar, e aí as pessoas migram para aí. Então, aí a gente observa, né, todos esses fatores de atração que realmente acaba chamando a atenção de muitas pessoas. E isso está vinculado principalmente, gente, aos países mais desenvolvidos, né, que tem já uma economia mais estabilizada. Então, as pessoas elas acabam realmente buscando ir para esses lugares, principalmente aquelas pessoas que estão passando por situações diversas ali no seu país de origem. Ludmila, mas também acontece dentro do próprio país. Por exemplo, um estado, uma região que migram para outra região mais desenvolvida, porque essa desigualdade, ela acontece, além de ela acontecer de forma mundial entre os países, ela acontece também dentro do próprio país, né? Por exemplo, região norte e nordeste são regiões menos desenvolvidas que buscam, por exemplo, no sul, né? O sudeste, que são mais desenvolvidas, centro-oeste. Então, as pessoas migram também nessa situação aí. Mas nossos estudos não param aí. Também vamos verificar aí, gente, as consequências desses fluxos migratórios que acaba mostrando, na verdade, aí, impactos, né, nos países de origem e de destino, tá? Agora, quando a gente tem ali no país de origem que está ocorrendo a saída, nós teremos os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Os pontos positivos vai estar relacionado ao recebimento de remessas, que é o envio ali de dinheiro pelos imigrantes, né, que acaba sendo fundamental para a economia local, tá? Além disso, o alívio no mercado de trabalho, né, onde acaba tendo uma redução ali da pressão sobre a oferta, né, de emprego na região ali de origem. Mas também teremos pontos negativos, né? Temos pontos negativos, como, por exemplo, o êxodo, né, de profissionais qualificados que saem de uma região e vão para outra. Então, perda de trabalhadores especializados, né, como médicos e engenheiros, por exemplo. E o envelhecimento populacional. E isso aumenta a proporção de pessoas idosas na comunidade de origem, que sempre quem migra são os jovens, né? Além disso, né, vai também ter a situação além da saída, né? Vamos também verificar aí a chegada, gente. Também vamos ter essas consequências, onde também teremos pontos positivos e pontos negativos. Em relação ao país de destino com a chegada, a parte positiva de tudo isso vai ser o quê? A ampliação da mão de obra, né? Onde a ocupação ali de vagas de baixo custo ou até de alta especialização acaba ajudando nessa ampliação da mão de obra. O enriquecimento cultural também vai ser um dos fatores onde a diversidade, gente, ela acaba expressando ali diversos fatores. E uma delas, a gastronomia, né, que as pessoas elas acabam ali conhecendo a gastronomia de outros lugares, a parte das artes, os idiomas que podem acabar aí também ajudando a sociedade de um modo geral, mas também aos pontos negativos, né? Pontos negativos, vejam lá. Primeiro, sobrecarga da infraestrutura, é um ponto negativo. Maior demanda por escolas, hospitais, transporte, porque vai ter mais gente ali, né? E se a parte política, social daquele local não estiver adaptado, pode gerar ali um colapso, né? Então tem essa preocupação também. Por isso que é importante a intensificação, né? Outra coisa que acontece também é a intensificação da xenofobia, que nós tínhamos falado anteriormente, e da segregação social. É o aumento, né, da aversão a estrangeiros e da exclusão de grupos migrantes. Então, isso aí também é um perigo que acontece, e a gente vê isso no mundo todo, e infelizmente isso está cada vez mais forte, né? Então, a gente acabou estudando aí esse processo dessas consequências, né, de fluxos migratórios, tanto em relação à saída quanto à chegada, e analisando todos esses processos, tanto positivos quanto
os negativos que acabam surgindo, né, gente? Agora nós iremos verificar uma animação que vai mostrar um pouco desse processo de migração, mas aqui na nossa região, na Amazônia. Prestem atenção que a gente já retorna com vocês. Migrações internas na Amazônia. As migrações internas no Brasil têm sido historicamente motivadas pela busca de melhores condições de vida e trabalho. Movimentos marcantes incluem o deslocamento do Nordeste para a Amazônia, impulsionados por projetos de desenvolvimento como a Zona Franca de Manaus e o Projeto Carajás, e o êxodo rural para o Centro-Oeste e a Amazônia em busca de novas fronteiras agrícolas. Mais recentemente, observa-se um fluxo crescente de pessoas deixando o norte em direção ao sul e sudeste, influenciado por fatores econômicos, qualidade de vida e mudanças climáticas. Socialmente, essas migrações promovem a criação de identidades híbridas, enriquecendo a diversidade cultural do país. Então, olha só, gente, a gente pôde verificar, né, a situação em território brasileiro, principalmente da nossa região. Mas também, gente, tem que lembrar, quando a gente fala de Amazônia, nós não estamos falando somente do território brasileiro. Existem outros países que acabam fazendo parte da Amazônia. E é aí que surge o quê? Chamado a migração aí dentro da Amazônia, né, que é na Pan-Amazônia. Então, alguns países migram nessa, né, aí tem um fator maior de migração. Por exemplo, os países andinos, né? Os países andinos, os peruanos, bolivianos e colombianos migraram historicamente para a Amazônia brasileira em busca de oportunidades como mineração e exploração de ouro. Então vieram para cá para trabalhar nesses garimpos aí. outro também que a gente pode verificar são os venezuelanos. A Venezuela, gente, a crise econômica e a escassez de alimentos acabou impulsionando, né, esse fluxo significativo ali de imigrantes, principalmente para a região norte, para Manaus, né, aqui no estado do Amazonas, e outras cidades também da região. E isso acaba mostrando para a gente transformações, né? E uma transformação, principalmente das cidades, a transformação urbana, onde a chegada, gente, de imigrantes acaba introduzindo novos idiomas, comidas, até mesmo a religiosidade, aumentando o quê? A diversidade cultural também. Mas, ao mesmo tempo, né, em que essa demanda de políticas públicas voltadas à saúde, à educação e até mesmo à moradia, para o quê? Para garantir, né, essa acolhida e também integração dessas pessoas, tá certo? Outro problema que acontece são chamados espaços, né, os espaços urbanos na Amazônia. Como é que funcionam esses espaços? A Amazônia, ela é frequentemente vista como uma vastidão de floresta, mas ela abriga grandes centros urbanos com desafios sociais únicos, né? Porque a região tem aí os seus problemas. E fora a parte logística, né? E isso também acaba mostrando para a gente as cidades-ilha, tá, gente? Onde as cidades amazônicas, por exemplo, como Manaus ou Belém, muitas vezes funcionam como ilhas realmente de uma alta concentração populacional e atividades econômicas com a indústria, serviços que acabam sendo cercadas aí por áreas de difícil acesso. Existe a questão da logística, né? E acaba criando essa segregação espacial. Muito bem. E aí, dentro dessa questão do espaço urbano, nós temos a questão da urbanização acelerada, que foi o crescimento desordenado de muitas cidades aqui na região, causado pela questão da migração. É isso? E também temos o que mais? A segregação espacial que acaba surgindo, onde áreas ricas e planejadas, elas coexistem com o quê? Com as partes periféricas, né? Com periferias e comunidades que cresceram de forma precária, onde muitas vezes, gente, áreas de risco, onde as pessoas elas acabam vivendo nessas áreas de risco, como a beira de rios ou até mesmo os igarapés. Isso afeta, então, a infraestrutura, não é isso? A infraestrutura. A infraestrutura, por exemplo, o rio, que é via de transporte e vida, também é um desafio para a infraestrutura urbana, afetando o saneamento básico, a logística e a moradia.
Então, tudo isso, gente, acaba mostrando para a gente, né, essas situações também da nossa região, mostrando os espaços urbanos na Amazônia, e isso acaba caracterizando todo esse desenvolvimento também da identidade regional, tá? Então, nesses estudos, gente, que a gente realiza, né, ciências humanas e sociais, eles acabam nos ajudando a entender o quê? A identidade amazônica, né, que hoje ela acaba sendo complexa, né, por conta aí de diversas misturas, por conta do quê? Da força da cultura local, né, a dinâmica desses fluxos migratórios que acabam trazendo aí novas culturas e também desafios estruturais, né, das cidades, de um modo geral, que precisam equilibrar o desenvolvimento com a preservação, né? Exatamente. Então, a gente fecha a nossa aula aqui trazendo essa reflexão da importância, né, que a gente tem de estudar, de conhecer todas essas questões para poder viabilizar uma Amazônia habitável para todos, não é isso? É isso mesmo. E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.